Muito bem, está começando o primeiro episódio do Hat-Trick, o novo programa de esporte da TV Santa Maria. Aqui, a nossa ideia é comentar as informações que repercutiram no mundo da bola em Santa Maria e no Rio Grande do Sul. Meu nome é Pedro Pereira e aqui comigo estão os meus queridos amigos e colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. E aí, como é que vocês estão? Olá Pedro, olá Lucas, um grande abraço aí todo mundo que está nos acompanhando aqui na TV Santa Maria, está nos acompanhando pelas redes sociais também. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa nova empreitada, nova, antiga de certa forma, né? Porque é um projeto que a gente já toca desde o ano passado, mas agora com um visual diferente, né? Uma estrutura diferente, espero que dê tudo certo aí. E aí Pedro e aí Antônio, sempre muito bom estar aqui na companhia de vocês, agora num lugar novo, na TV Santa Maria, que nos acolheu também, e espero que nós tenhamos um bom novo ciclo e quem nos acompanha também goste muito de mais uma nova fase desse projeto que já tem mais de um ano aí. Nessa próxima 1 hora, ou quase 1 hora, estará Ademir Lima nos acompanhando na técnica. Bom, agora que já nos apresentamos e os guris já deram alguns spoilers, a gente pode começar falando qual que é a nossa ideia aqui com a TV Santa Maria. Como o Antônio falou, a gente já apresentava um podcast antes, que o nome era Mais 3, que a ideia era basicamente a mesma, a gente comentar e repercutir tudo o que aconteceu sobre Inter, Grêmio, Inter de Santa Maria, porque na época o Rio Grandense ainda não estava planejando voltar, mas a gente fazia de casa, né, com o celular, daquele jeito mais humilde. Na raça, digamos assim. Então, a gente fez essa parceria com a TV Santa Maria e agora vocês podem nos acompanhar olhando para os nossos lindos rostos e ouvindo as nossas... Na televisão. Todo sábado, às 10 da manhã ou no YouTube do Hat-Trick. Isso aí, guris? Isso aí. Mais alguma coisa? Começar. Podemos começar? Então, quem quer ser o primeiro a já sair revelando o time que torce? Que, como vocês podem ver, a gente está aqui com algumas camisas, alguns times muito conhecidos, a do Hat-Trick no meio e a do meu querido Ipiranga. Já vou eu puxar, então, já vou abrir essa. Já vou começar falando, sim, eu torço pro Ipiranga, não é uma brincadeira, porque sempre que eu falo já chegam, não, tu é gremista, tu é colorado. Não, eu torço pro Ipiranga, eu tenho família em Erechim e eu me permiti. Dá pra dizer que é o único... torcedor do Ipiranga de Santa Maria? Não, não dá. E eu posso falar muito bem por quê. Porque eu já vi um ser humano usando a mesma camisa do Ipiranga que eu tenho, então já somos dois. Já dá para abrir o consulado. O cara provou a tese que nasceu no Rio Grande do Sul, não necessariamente é gremista ou colorado. Aí, ó. Os tempos são novos. Por Bom, favor. eu posso ir agora, né? Eu posso dizer aqui que dessas camisetas eu trouxe aquela vermelha ali, do Esporte Clube Internacional, meu clube, né, enfim, torço desde que eu nasci pro Inter e acho importante a gente revelar o nosso time para não gerar aquele debate, né, ele torce pro clubista, ele é clubista, ele não é... Não, até porque... De antemão já sabe. Até porque sou se colorado. For, dá para cobrar, já sabe bem quem cobrar. Sou colorado, sempre fui, essa camisa me traz boas lembranças, inclusive, o Inter foi campeão da Libertadores em 2010, com ela, né, faz um longo tempo aí, mas eu espero que a gente possa voltar a colher bons frutos. Vamos falar mais sobre isso, por favor, Lucas Sena, fale sobre o tricolor. Pelas minhas risadas, obviamente, eu estou do outro lado, desde que nasci também, apesar da minha família não ser tão aficionada por futebol, o meu vô sempre foi muito aficionado por futebol, então eu saí do hospital já vestido de Grêmio. Minha mãe sempre fala que a terceira palavra que eu falei depois de mãe e pai foi Grêmio, então foi uma paixão desde o momento que eu nasci, muito mais que só o futebol, mas pelo Grêmio. Então qualquer coisa que eu disser vai tentar ser imparcial, mas no fundo do coração é azul, preto e branco. E é importante a gente falar também, né, das camisetas aqui, Grêmio, Inter, Ipiranga, temos a camiseta do Hat-Trick, e temos a camiseta do Inter de Santa Maria, né? O clube da nossa cidade. A gente teve uma relação bem legal no passado, né, com o Inter de Santa Maria. A gente esteve em todos os jogos do clube na divisão de acesso, na Copa FGF também. Em casa, obviamente, né? A gente não foi... Ainda não temos o Hat-Trick móvel. Não tivemos essa experiência, né? A gente até tentou no último jogo do ano, mas aí caiu o mundo em Novo Hamburgo. A gente não decidiu ficar por aqui mesmo.
Mas a gente pretende estar esse ano de novo aí cobrindo o Inter de Santa Maria, trazendo informações, trazendo alguns convidados também. E tem o Rio Grandense, né, que planeja voltar esse ano. A gente pode acabar trazendo algumas informações deles também por aqui. A gente espera que sim, né, para enriquecer o programa. E, se possível, se vocês do Rio Grandense estiverem acompanhando e quiserem nos doar uma camisa para compor o nosso estúdio, a gente ficaria bem feliz. Você pode acompanhar os nossos outros trabalhos e os próximos no Instagram, @retricoficial, RETRIQUE oficial. É bom, né? Falar explicada. Assim, é bom dar uma explicada. Bom, fizemos as devidas apresentações. Acredito que podemos falar sobre o assunto principal. Esqueci alguma coisa? Acredito que não, tá né? Isso. Não, esse é o caminho. Eu só quero ver qual time que vai ser o principal aí. Não é questão de principal. Tá. Eu acho que a gente podia seguir nesse primeiro programa, né, já que já passou o Gauchão, agora vai começar o Campeonato Brasileiro, antes da gente falar da divisão de acesso, como é que fala? Ordem alfabética. Pode ser. Talvez, né? Que no caso é o Grêmio. Então tá. Grêmio. A que pé estamos com o Grêmio? Campeão gaúcho, há 1 semana? 2 semanas? 1 semana, né? Uma semana. Hoje, 1 semana. Hoje, 1 semana em cima do Juventude. Foi um empate na ida por 0-0 e uma vitória, acredito que dá para dizer, tranquila, mesmo que tenha ali tomado o primeiro gol, por 3-1 na volta. Beleza. Como é que tá o coração, Lucassiano? Deu para comemorar? Deu pra comemorar, mas já deu pra se preocupar, né? A pergunta que tu fez, a que pé vamos? Eu acho que com os 2 pés atrás. É a melhor resposta A possível. expectativa tá alta. Eu estive presente no jogo da Libertadores essa semana e vi o meu time perder de 2-0 dentro de casa pro Huachipato, que é 12º colocado do Campeonato Chileno. Então, se tem algum motivo para ter pés atrás, o Grêmio mostra todos. O Grêmio mostra fragilidades no gol, no meio de campo, na defesa. Tudo bem, campeão gaúcho com seus méritos, mas dentro de campo, quando tem que mostrar o melhor futebol, que no caso é na Copa Libertadores, não mostrou até agora. Isso é uma coisa que é importante a gente falar. Virou meio costume no Rio Grande do Sul nos últimos, talvez, 15 anos. E aí a gente pode tirar os anos que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que o time que ganha o Gauchão, ele cria ali uma expectativa, ele nutre seu torcedor e chega durante o ano ele não corresponde. E aí o Inter sofreu muito disso naquela primeira parte ali dos anos 2010, né? O Inter ganhava o Gauchão, via o Grêmio melhor de certa forma no Brasileirão, mas chegava no fim do ano, o Inter ganhava o Grenal, o Grêmio não ganhava nada, e o ano do Inter foi isso. E terminou bem. Hoje eu já vejo que o Grêmio vive um pouco disso também. O Grêmio chega bem no Gauchão, vence o Gauchão, com méritos, é bem verdade, e passa o ano ali tentando, obviamente, seus títulos, mas chega no fim do ano, o crédito é esse. Eu queria até perguntar para vocês se vocês acham que isso pode se repetir esse ano, porque a gente vê o Grêmio ganhando o Campeonato Gaúcho, mas, de certa forma, patinando na Libertadores e, enfim, 2 derrotas em 2 jogos é bem perigoso. Cara, é aquilo de tu se contentar com o pouco, sabe? Sim. Claro que aqui a gente trata a rivalidade como algo muito maior do que nos outros lugares, em outros países e até mesmo nos outros clássicos do Brasil, mas tu não pode só se contentar com o pouco. A grande verdade é que nos últimos anos Grêmio e Internacional têm ficado para trás das equipes do eixo e a gente se contenta apenas em vencer um clássico Grenal, em vencer um Campeonato Gaúcho, e o tempo vai passando, os times do eixo vão recebendo mais dinheiro, contratam melhor, vencem mais títulos, e a gente vai ficando para trás, vai ficando para trás. Eu acho que esse pensamento retrógrado de tu precisar ser superior apenas ao teu rival, tá fazendo com que a gente fique anos-luz atrás das equipes do eixo. Esse é um grande ponto que ele trouxe. Eu concordo também. Mas falando em questão da rivalidade, eu acho que quem tá no controle de como vai terminar o ano é o Inter. Porque eu acho que é o Inter que está mais perdido, mesmo, na minha opinião, e acredito que vocês concordem, até o Lucas, tem as melhores peças. Sim, com certeza. Só que não está conseguindo se organizar. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais depois, ou até agora, se quiserem, né, que o Inter tem as melhores peças, mas acredito que do jogo de ida, da semifinal, lá em Caxias, tá complicado. Alguns jogadores-chave do Gauchão desse ano, e que eram para ser até o final do ano, estão numa má fase, digamos assim, e o Inter perdeu o favoritismo, eu imagino. E isso que ele está invicto a 14 jogos, e parece que sempre tem
essa pressão parece que tá sempre com desculpa o termo, mas uma faca no pescoço. Mesmo com não necessariamente em resultados. O Inter é o único time no mundo capaz de instaurar uma crise com uma derrota no ano inteiro, né? Como tu falou, são 14 jogos de invencibilidade, mas o Inter vive uma crise. De certa forma, existe motivo para o torcedor se preocupar, porque os últimos jogos são preocupantes, né? O Inter enfrentou adversários bem inferiores e fez um gol em 4 jogos, são 4 empates, sofreu muito com conclusões de gol, né? Enfim, muitos chutes para fora. A gente vê ali, por exemplo, o Borré agora na Sul-Americana, né? Ninguém aqui duvida da capacidade do Borré, a gente sabe que ele é muito bom jogador, mas parece que, assim, não entrou ainda na melhor fase dele. Errou muito durante o jogo, outros jogadores também, o Ener Valencia estava perdendo bastante gol, né? Enfim, não está jogando agora mais por lesão, Alário perdeu muitos gols. O Inter tem alguns problemas ali que eu acho que o Grêmio, apesar do resultado na Libertadores, tá com um ambiente um pouco mais controlado. E aí eu acho que passa muito pela visão do técnico também. O torcedor do Grêmio confia muito no Renato. Tem quem critique, tem quem não critique, mas, assim, as pessoas confiam nele. Sabem que ele é capaz de virar o jogo, né? O exemplo disso é agora no Gauchão. Todo mundo dava certo o Inter como campeão, o Inter vai ganhar, o Inter vai ganhar. No fim das contas, quem ganhou foi o Grêmio, né? Então, assim, perdeu o Grenal, beleza, mas foi campeão. Eu acho que falta um pouco dessa confiança do torcedor do Inter em alguém dentro do clube, né? Falta um ídolo ali dentro, um capitão, um técnico, não tem. O Grêmio tem e por isso acho que consegue controlar melhor. Cara, eu vou trazer 2 pontos para essa discussão. Primeiro, citando o que eu concordo com o Antônio, que o Renato é essa figura paterna pro grupo, pro torcedor. Como um grande exemplo, o Grêmio perde o Grenal dentro do Beira-Rio, toma 3-2. Podia ter tomado mais, mas o Renato vai pra coletiva e protege o grupo como se fossem os filhos dele. E às vezes até parece que ele tá equivocado, né? Sim. Só que é a estratégia. É a estratégia dele. Não, é uma estratégia que eu válida, admiro. tá certo? Eu acho correta, tem Tá que proteger certo. o grupo. Ele protege o grupo dele o máximo que ele pode. E 4 semanas depois ele bate campeão estadual. Então é um ponto que tem que ser citado aqui. Outro grande ponto que eu quero citar nessa discussão, tudo bem, o Inter tá invicto a muitos jogos, mas o torcedor também não pode se agarrar nisso. Com certeza. Porque com o grupo que tinha, com o futebol que jogou na Libertadores no ano passado, que jogou no estadual esse ano, era, digamos, obrigação ser campeão estadual. E parou numa retranca muito bem armada pelo Roger Machado, é bem verdade, mas tinha que ter dado alguma forma de vencer do Juventude. Sem falar que no meio dessa semana não pode empatar com o Real Tomayapo, time que até 3 anos atrás era amador na Bolívia. Então, tudo bem, eu entendo, são muitos jogos invictos, mas pro bem do torcedor, ele não pode se agarrar nessa estatística. Essa que é uma questão. O Inter agora, até o início do Brasileirão e a Copa do Brasil, tinha só a Sul-Americana, já que não chegou à final do Gauchão. E empatou os 2 jogos. O primeiro com o Belgrano, fora, né? E o segundo com o Tomayapo agora, o mais recente. No início do ano, eu conversava com meu pai, que é gremista, e a gente falava, e falava mesmo, não tenho vergonha de admitir se for um absurdo, mas que o Inter tinha potencial para se tornar esses clubes que não tem 11 titulares. Vocês conseguem entender? Sim, que tem ali que tem 12, 13, 14 jogadores. Então, levando isso em conta, não interessa se não tem os melhores jogadores, os 2, 3 melhores jogadores, contra o Belgrano e o Real Tomayapo. Tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Eu concordo com a fala que tu trouxe aí, envolvendo tu e teu pai, né? Eu acho que o Inter, no início do ano até, de certa forma, né, quando o torcedor confirmou ali as contratações, a gente ficava, né? Quem que vai jogar? Quem que vai ser o ataque? Quem que vai ser... tem o Borré e Valência. Tá, mas tem o Alário no banco, tem o Lucas surgindo, e aí no meio atrás, Maurício, Wanderson. Um leque de opções, né? Até volante, assim, é o Thiago Maia, é o Fernando, os 2 não tem como... Então, assim... Os problemas bons de ter. A dor de cabeça boa pro Kudê. Só que o que se desenha nos últimos jogos é o Maurício caindo de rendimento, o Alan Patrick caindo de rendimento, Wanderson caindo de rendimento, sabe? O René caiu muito de rendimento nessa temporada. Aquele time que, na teoria, é muito bom, e eu acho que é muito bom. Acho que o Inter tem aí o seu melhor plantel, talvez, dos últimos até 15 anos, talvez, não sei. Desde a Libertadores, enfim, que foi vencedor. Mas eu acho que ainda, assim, falta aquela consolidação desse plantel. Talvez o brasileiro seja bom para isso,
Para o Inter engrenar, ter jogos em sequência, né, manter esse estilo de jogo do Kudê por ser muito agressivo. Até é bom que tenham jogos muito próximos, porque daí vão ganhando ritmo, né, vão se acostumando. Às vezes o jogador não está muito acostumado, se lesiona, enfim. Mas eu espero que o time se recupere agora e acho que o Brasileirão pode ser isso. O Kudê é muito bom nessa parte dos pontos corridos, né, uma derrota no ano. Então, se fosse um campeonato de pontos corridos, o Inter saía nas cabeças. Acho que pode dar certo, mas precisa ligar o alerta, como o Lucas falou. Cara, uma pergunta rápida para vocês. O quanto vocês acham que a eliminação para o Juventude abalou no psicológico dos jogadores? E antes de mais nada, eu quero falar específico do Maurício, que agrediu um jogador do Juventude na semifinal. Foi idoso, né? Covardemente. Um idoso. Foi expulso quando o time era melhor no jogo, e de lá para cá, onde está Maurício, que desapareceu? Não tô falando do caso específico dele, tô falando de todo o elenco do Inter. Como vocês acham que o psicológico tá abalado no grupo? Cara, o Nenê foi gênio, essa que é a real. Sim. Mas assim, ó, o Maurício, não me importa quantos anos ele tenha. Tá, ele é jovem. Não pode. 23. Cara, ele já tem experiência o suficiente pra não cair nessas brincadeiras, cara. Ainda mais vendo, ele vê que alguém é experiente. Se fosse sei lá, um gurizinho, um outro jogador mais jovem, né, digamos assim, querendo isso, eu acho que ele teria lidado diferente. Mas eu acho que o ponto principal, eu acho que abalou, mas é do jeito que aconteceu, e aí eu deixo pro Antônio... Não, é o que eu ia falar. Robert Renan. Soltou o nome. Aquele que não pode ser nomeado. Eu acho que essa crise no psicológico do time tem muita relação com o jeito que aconteceu, porque assim, ó, foi muito inesperado. Eu acho assim. Quanto ao Maurício, pode ser jovem que for, mas é um cara que já tem aí... Bom, na primeira passagem do Kudê, em 2020, né, naquele período ali de antes pandemia e início da pandemia, o Maurício estava no Inter. O Maurício chega no meio de 2020. Então, bom, são quase 4 temporadas, 3,5 no Inter, né, que ele vem para disputar agora. Não é mais apesar da idade, não é mais um garoto, né? Ele estava na seleção olímpica agora, ele fez gol. Não, é um grande jogador. Vai ser vendido no meio do ano agora, bem provável, assim, porque é bom jogador. Só que parece, eu não sei se é algo externo que afetou ele, mas o lance do Juventude, os 2 jogos do Juventude são estranhos, porque no primeiro jogo ele já se envolve em confusões durante a partida, lá no Jacone, de empurra-empurra. Não sei se os jogadores do Juventude perceberam isso e de certa forma incomodaram ele mais, e aí é do jogo também, né? Claro, não vou falar aqui que o cara vai agredir o outro, mas se tá percebendo que o outro tá mais nervoso, né? É do jogo. E eu acho que o Maurício, ele sentiu isso. Ele sentiu, e ele sente, talvez, quando ele não joga bem, quando ele não consegue desempenhar o seu bom futebol. E, bom, a gente viu nos 2 jogos, ele foi apagado. Né? Tanto que no momento que ele sai no confronto, no segundo jogo ali contra o Juventude, o Inter fica com a menos e fica mais perdido ainda, enfim. Né? Mas eu acho que o Inter sentiu muito isso. O fato de ter sido o Robert Renan, né, especificamente um jovem, na minha visão, é pior o que ele fez, né, do que, por exemplo, se fosse um jogador experiente dando uma cavadinha. Porque mostra ali, escancara, né, uma falta de... não de comprometimento, mas de respeito com o time, com a torcida. Responsabilidade também. Responsabilidade, exato. Ele pensou mais nele do que no time. Pensou mais nele. Ele pensou mais nas redes sociais. Aí vem uma máxima. O cara que bate o pênalti na cavadinha, ele só pensa nele. Pode fazer gol, pode não fazer, ele só pensa nele. Porque assim, que diferença faria, por exemplo, ele encher o pé no meio do gol? Já que tu vai bater no meio do gol, por que tu não enche o pé? Que perca como perder o mercado. Exatamente, cara. É que é isso, né? Se tu dá um bago, cara, tem assim, ó, se tu dá uma cavadinha, tu não... é muito difícil tu acertar. Se tu dá um bago, alguma coisa vai acontecer. E outra, cara, tem vídeo dele batendo no campeonato, na Supercopa da Rússia. Tem vídeo dele jogando pelado em society. Em society, dando cavadinha. Aí o que acontece? Vazou isso depois, né? O jogador de Juventude conhecia ele, falou pro goleiro. Ele cava todas. Dito e feito. Eu estava sentado na minha casa na hora, eu olhei pro meu pai e falei, ele não pode cavar. Ele não entendeu nada, ele não sabia que o Robert Renan cavava. Foi lá e acabou. Cara, eu acho que muito além disso, né? Tudo bem, tem muito da parte da responsabilidade, mas é o pênalti que antecede a cobrança do teu adversário, sabe? Eu acho que esse ponto tem que ser tocado também.
Eu acho que a cavadinha faz parte do jogo, tem que ter muita coragem, tu tem que ter noção do que tu tá fazendo. Se tu faz, tu é rei. Sim, mas aí que tá. Mas... Vamos ao ponto. Quando o Louco Abreu cavou na Copa do Mundo de 2010, ele cavou pra classificar. Não era o caso do Robert Renan. Ele ia cavar e, independente se ele fizesse ou não, o Juventude bateria a próxima cobrança. Então, querendo ou não, tem um peso a mais, porque se ele perder, aquela série pode acabar ali. Não o caso do Louco Abreu, como você tem em 2010. Se ele perdesse, a série continuaria e o Uruguai teria a oportunidade de bater o pênalti de novo. Mas, enfim, tem que ter esses cálculos de risco que ele não teve. Essa é uma baita convocação também. Sim. É que se ele errasse, enfim. A gente comentava, né, que o elenco do Inter era visto de outra forma antes, né, que teria problemas bons, no caso. Agora, a gente vê que é o Grêmio que tem esses bons problemas. No ataque, claro. Ainda Por favor. Lá, Será que mas... ele tá sabendo de algum reforço? Não. Mas para trás do campo a gente sabe que tem problemas bem ruins. Acho que seria interessante a gente abordar isso, mas começando de trás para frente, né? Porque a gente Problemas ruins. porque a gente vê no gol. O Grêmio, na real, tem 3 opções, né? O Kaique, que veio do meu Ipiranga, o Marquezinho... Como é que tu chama o Kaique? O Courtois, diretamente do Real Madrid. E se isso viralizar, eu que criei. O Kaique, né, que veio do Ipiranga, que jogou, acredito que a maior parte do gauchão, né? Pelo menos no mata-mata. Foi o goleiro que mais jogou. O Marquezinho, que jogou os 2 jogos na Libertadores. E o Gabriel Grando, que eu acredito que jogou um jogo no gauchão, jogou mas... 2 jogos esse ano. Jogou 2 jogos, mas não, enfim, não emplacou. Tá escanteado no Grêmio. Né? Tá escanteado. Se tu, Cassiano, fosse Renato Portaluppi, tivesse na Casa Mata gremista, o que tu faz na posição do gol? A começar, antes de responder a tua pergunta, eu quero começar pelo ponto crucial. O Grêmio não tem um excelente goleiro? Não tem um excelente goleiro. Mas o problema principal não é o goleiro. É o sistema defensivo. Dito isso, eu daria mais uma chance pro Gabriel Grando. É contraditório. É contraditório, mas ele foi o goleiro que foi vice-campeão brasileiro, teve participações importantes, tomava muito gol, mas aí eu volto pro mesmo ponto. O problema era um sistema defensivo falho, que já tem 2 zagueiros que têm uma idade avançada, que não acompanham atacantes em velocidade e não joga como primeiro volante, ou seja, ninguém para proteger a zaga. É um sistema defensivo que dá muito espaço para seus adversários e, consequentemente, vai tomar muito gol. Ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, beleza, mas tomava 3 gols do Botafogo e fazia 4. Então, não é algo que vai acontecer esse ano se o Grêmio não reforçar o seu sistema defensivo, principalmente com o primeiro volante, no meu ver. Eu acho que os goleiros não são ruins, mas não são excepcionais. Eu daria mais uma chance pro Grando. Eu acho que o Grêmio não tem hoje aquele goleiro que vai fazer defesas difíceis em todo jogo. Né? Aquele, enfim, que no jogo grande vai crescer, enfim, vai fazer um milagre. São goleiros ali, nota 7, talvez, nota 6,5. Mas eu concordo com o Lucas. Eu acho que o Grando, ele é o melhor dos 3 ainda. Né? O Kaique vem como uma aposta e que ganha titularidade muito em função, né, dos outros não estarem bem. Só que ele se mostra, de certa forma, a gente usava até a expressão, né? É um goleiro mais espalhafatoso. É o goleiro que às vezes peca no posicionamento e aí tu olha a defesa, é um milagre, mas na verdade ele fez uma defesa no meio do gol, sabe? Então ele tem essa questão dele. Não acho ele um goleiro ruim, mas eu acho que ele não tem ainda a capacidade de ser titular do Grêmio, né? De um time do tamanho do Grêmio, enfim, que vai disputar Libertadores esse ano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Acho que o Marquezinho veio com status, mas não correspondeu. Veio muito mais no nome do que no futebol apresentado. E o Grando é como o Lucas falou. O Grando teve ano passado com falhas, é verdade, mas teve bons momentos também. Ele tem partidas ali que ele, de certa forma, ajuda o Grêmio. Tem essa questão do sistema defensivo, que as pessoas às vezes não olham muito, né? Culpam o goleiro. Mas o sistema defensivo não passa confiança, né? Então, eu acho que passa muito também do passar confiança pro goleiro, ainda mais o Grando, que é jovem. E o Grando é um goleiro jovem que tem valor de mercado. Então, se o Grêmio começa a utilizá-lo no time titular, maior a chance do Grêmio vender ele no futuro por um preço maior. Então, assim, se tem 3 no mesmo nível e tu tem um mais jovem que pode valer mais, pra mim parece um pouco óbvio essa decisão. E vale lembrar que o bom Grêmio do ano passado, querendo ou não, também passou pelas mãos de Gabriel Grando, Sim. que fez 2 excelentes partidas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, classificou o Grêmio diante do Bahia nos pênaltis e, claro, o Grêmio foi eliminado pro Flamengo, mas ele tem intervenções importantes, inclusive defende um pênalti do Gabigol
no mata-mata, na semifinal. Claro, tem gols que são responsabilidade dele, e eu não tô aqui defendendo o Gabriel Grando, mas eu acho que dentre os 3 ele é o melhor hoje e deveria voltar pro gol gremista. É que o Kaique também, antes dele jogar mesmo, ele tinha muito apelo da torcida. Sim, só que eu lembro de 2 jogadas, 2 gols cruciais que o Grêmio toma, que é basicamente culpa dele. Aquele na ida contra o Caxias, que ele se enrosca lá com o Jeromel, e na volta, acho que foi contra o Juventude daí. Na final contra o Juventude. Na final contra o Juventude, isso. Que aí complicou pro lado dele. E tem o lance do possível pênalti também, né? Com tem o Gilberto, mais isso. que ele seria uma... vai meio estabanado ali. No fim, o Grêmio deu sorte de não ter marcado, mas foi um lance bem perigoso também. O Marquezinho é outro goleiro que também não vive de falhas, né? Vamos ser sinceros, não vive de falhas, Exato. Mas... Como vamos dizer, o goleiro chama o gol? Não sei, mas Tem o perfume que a bola gosta. todo jogo que tem Marquezinho no gol, o Grêmio sofre gol. Então a torcida começou a pegar no pé. Ele também não é um goleiro que tem demonstrado fazer defesas difíceis. No último jogo contra o Huachipato, inclusive, toda vez que tocava na bola, vaiado pelo torcedor que estava no estádio. Então acredito que o clima para ele também já acabou. E o esquema defensivo que tu comentou tem como peças-chave os zagueiros. Tô errado? Sim. Tô errado? Não. Não, Tá. Perdão. Não, tem como peças chaves dos zagueiros. Sim. Que no caso, os 4 mais utilizados pelo Renato é o Jeromel, Kahneman, Gustavo Martins e o Rodrigo Eli. O Bruno Vini já tá acertado e ele vai pro Vitória, se eu não me engano. Acho que é o Vitória. É isso mesmo. Enfim. Pois é, né? Tu consegue montar a melhor dupla nesses aqui? Porque o Gustavo Martins é jovem, aí às vezes tem gente que prefere esbarrar no Jeromel e no Cano, porque o Rodrigo Eli, eu nem sou gremista, mas é complicado. É difícil. Eu vejo é difícil. Mas e aí, Lucas? Cara, agora tu imagina, eu tava na arena na terça-feira e o Grêmio entrou pro segundo tempo pra jogar, para tentar virar um jogo contra o Huachipato com uma linha defensiva que era João Pedro, que é um ótimo jogador, Rodrigo Eli e Cuiabano. Essa era a linha defensiva. Dá pra dizer que o João Pedro é o melhor da linha defensiva de todo o Grêmio? De todo o Grêmio, sim. Com tranquilidade. O João Pedro tá jogando em outro nível até. Tipo, se a gente for pegar o time do Grêmio, talvez ele seja um dos 3 melhores, se não um tá dos mais 5. regular, né? É, com certeza. Mas desde o ano passado, Desde né? o ano passado. Ele já é Uma dos grata regulares. surpresa que o Grêmio teve no passado. Mas falando da dupla de zaga, aí vem um ponto muito importante, porque eu citei antes que eu queria um primeiro volante e eu ainda quero um primeiro volante. Mas sem esse primeiro volante eu jogaria de Gustavo Martins e Kahneman. Gustavo Martins é jovem, pode errar, mas ele é um zagueiro rápido que o Grêmio não tem hoje. E com essa aptidão física que ele tem, com esse vigor, ele consegue recompor em jogadas que os zagueiros atuais do Grêmio não conseguem. E sem uma proteção da defesa, eu acho importante ter um zagueiro rápido. Eu não entendo o Renato por ele ser o quarto da hierarquia dos zagueiros, porque até se tiver um desfalque, joga o Rodrigo Eli e não joga o Gustavo Martins. Mas, no meu ver, entendimento, eu jogaria de Kahneman e Gustavo Martins. Não que o Kahneman seja mais técnico que o Jeromel, mas o Kahneman tem mais vigor físico que o Jeromel, além de ter a oportunidade de jogar com um zagueiro destro e um canhoto, que é muito bom para saída de bola. Então jogaria assim de Kahneman e Gustavo Martins. Mas apenas se o Grêmio tivesse um primeiro volante de ofício que fosse titular, eu jogaria de Kahneman e Jeromel. Colorados de plantão, a gente já vai dar mais atenção pro time de vocês. Primeiro, acho que a gente termina... Vamos seguir falando sobre o elenco do Grêmio, para depois partir pro elenco do Internacional, que tem umas questões que merecem atenção. Agora sim, vamos falar sobre o problema bom no ataque, né? O Grêmio tem Gustavo Nunes, Soteldo, Nathan Fernandes, Pavon e Galdino? Ou nem entra? Não é muito bom entrar nessa festa. Tá no bolo do ataque, mas no eu bolo do acho ataque, que mas... o torcedor gremista não considera ele na boa dor de cabeça. Não, com certeza. Eu não vou dizer que o Galdino é um problema, mas obviamente que ele não pode estar no patamar do futebol que os outros estão jogando. Mas tu que viu pessoalmente lá na arena, tu acha que ele mandou mal contra o Huachipato? Não, eu não acho que ele tenha ido mal. Inclusive, pra mim, ele é um dos melhores do primeiro tempo. Pois é. Mas o fator o time tava perdendo por 2-0 e o cara que tá no banco tem que pensar, putz, eu tenho que pôr os melhores pra jogar. E aí, o Galdino acabou sendo sacado porque ele tinha no banco Gustavo Nunes,
Nathan Fernandes e Pavon. Então ele precisava por esses caras pra jogar. E a grande verdade é que o Galdino não tinha nem que ter começado, né? Não, apesar de essa é ter outra ido questão, bem, porque- ele não tinha que ter começado, né? Tu citou essas opções, todas são melhores que o Galdino. E outra, tudo bem, não entendo também, mas... Tá, vai poupar o time diante do Atipato, beleza. Mas aí a gente tem 4 pontos. Tu poupa 2 e os outros 2 jogam. Não, ele deu essa chance pro Galdino. Sendo bem sincero, não era hora de poupar. Não era. Porque já, na minha visão, foi errado poupar contra o The Strongest. Acho que não tem como poupar em jogo da Libertadores. Tem que ir com força máxima. Se quer usar um time misto, beleza, mas todos os reservas não. A partir do momento que ele já perde o jogo pro The Strongest com as reservas, Era prioridade total. era prioridade total. Não dá pra ter feito isso de novo. Né? Porque agora o Grêmio tem 4 jogos e basicamente tem que fazer 10 pontos de 12. Enfim, é complicado. E a gente não tem como saber como seria no jogo de volta da final, mas se tivesse mandado os titulares contra o The Strongest, acredito que... Eu acho que o Grêmio ganhava. Eu também acho que o Grêmio Acho que o ganhava. Grêmio ganhava. Não senti que os jogadores sentiram a altitude. E, inclusive, assim, não foi... o The Strongest, ao que tudo aparenta, é a pior equipe do grupo. É. Até mesmo pior que o Atipato. Eu me atrevo a dizer que é o pior The Strongest que eu já vi na minha vida. The Strongest que tá todo na Libertadores, né? É o pior, eu acho, que eu já vi. Mas assim, ó, nessa grande festa do ataque do Grêmio, a gente tem os principais que o Renato tem usado, Gustavo Nunes, Pavon e o Soteldo, que está voltando agora. O Nathan Fernandes, ele, mesmo que ele tenha feito gol, ele acaba não tendo tanto destaque com o Renato nesses últimos tempos. De novo, Lucas, vou te fazer uma pergunta. Quem que é o teu ataque titular? Com o Diego Costa. Com o Diego Costa, óbvio. Hoje, vou ser o mais rápido possível. Hoje, Gustavo Nunes, o menino é muito diferenciado. Ele tem uma personalidade incrível. Ele consegue ir pra cima do marcador que tiver na frente dele e por muitas vezes ganhar. E do outro lado, Pavon, que pra mim essa é a unanimidade na direita, porque passou à frente do Nathan Fernandes com certa facilidade. Quando chegou, virou unanimidade. Então é Pavon e Gustavo Nunes. Assim que o Soteldo estiver 100%, a gente pode discutir se o Soteldo vai voltar no mesmo nível, mas o Gustavo Nunes chegou pedindo passagem e hoje a vaga é dele. Eu acho que é bem nessa linha, assim. O Soteldo, ele acaba sendo mais... o cara que tem mais qualidade ali, eu acho, de todos esses pontos. Mas está voltando de lesão, não está no seu melhor momento. Acho que o Gustavo Nunes, ele está fazendo por merecer essa posição, né? É o titular do Grêmio ali na posição, é jovem, então tem que jogar para valorizar. E na direita eu acho que o Pavon é a melhor indicação, né? Eu até penso, assim, talvez com o Soteldo bem... Né, o Gustavo Nunes e o Soteldo jogarem juntos, mas eu acho que o Pavon ele ainda consegue render mais pela direita, né, na recomposição, no ataque, enfim. Eu acho que é um cara que chegou como uma luva no time do Grêmio. Foi caro, né, o Grêmio investiu, mas caiu bem no time. Para terminar o ataque gremista, o co-artilheiro, junto com o Cristaldo, o Diego Costa, ele foi o protagonista para ti, do Gauchão? Foi, porque, e não só pelos gols, mas quando o Diego Costa chega, ele muda o Cristaldo. E o Cristaldo é um ótimo, excelente jogador, que foi potencializado com o poderio ofensivo que entregou o Diego Costa. E além de ele ser a cara do Grêmio. Cara brigador, que não desiste de uma bola, que pode estar cansado como estava contra o Atipato, e era 45 do segundo tempo, ele estava correndo atrás do zagueiro. Então, a cara do Grêmio, o Diego Costa, infelizmente eu critiquei quando ele chegou, e ele calou minha boca e espero que siga calando na Libertadores e na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Diego Costa é o cara, além de ser bom jogador, ele é muito inteligente, né? Então, ele dá essa opção pro Cristaldo a partida inteira, quase. Ele deixa o Cristaldo ligado na partida, né? Tem aquela coisa do craque, quando ele fica muito tempo sem tocar na bola, ele vai se perdendo um pouco do jogo. E o Diego Costa sempre ali, junto, enfim, virou uma parceria muito interessante pro Grêmio. Porque o Cristaldo vinha sendo muito cobrado mesmo, assim, enfim. As pessoas falavam de negociação dele, talvez, no futuro. E hoje já não tem mais isso, né? O Cristaldo é uma peça intocável junto com o Diego Costa. Então, pra mim, Diego Costa sim, foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, porque ele muda o Grêmio. O Grêmio talvez ganhasse o Campeonato Gaúcho sem ele, com algum outro jogador ali, possivelmente, enfim. Mas o fato do Diego Costa estar ali deu muito mais tranquilidade pro Grêmio, porque o Grêmio não teve dificuldades nesse mata-mata. O Grêmio passou tranquilo por todos os times. Empatou o primeiro jogo com o Juventude, saiu perdendo, mas depois faz 3 gols. Não teve aquele sufoco de um pênalti, por exemplo. Então, eu acho que muito disso se deve ao Diego Costa. Vocês falaram sobre o Cristaldo e é nítida a evolução dele e o quanto ele tem melhorado o time do Grêmio, aparecendo mais, e enfim. Mas agora passando finalmente pro Inter. Cara, o Borré
ele tá abaixo do que a torcida e, enfim, todo mundo que acompanha o futebol e acompanha o Inter esperava? Ou tá tudo bem, tá começando ainda? Não, eu vou trazer aspas fortes aqui. Por favor. Borré até agora. Ele jogou segundo tempo ali, finalzinho, contra o Nova Iguaçu. Foi bem. Acho que, enfim, dadas as condições, foi bem. Jogou contra o Belgrano, começou titular, e jogou contra o Real Tomayapo, começou de titular. Na minha visão, nas 2 partidas, ele foi o pior em campo. O pior? O pior. Pior em campo. Né? Por quê? Porque contra o Belgrano, ele perde 3 gols fáceis para qualquer centroavante. Constrangedores. Constrangedores, principalmente aquele do primeiro tempo. Se o senhor me permitir. Cara, assim, o do primeiro tempo é absurdo. Né? A galera fala, a bola quicou. Aquilo ali era gol para ele fazer soprando. Né? Ele não precisava de muito, sabe? E agora, nesse segundo jogo, ele não só perde gols, como ele peca muito na finalização. Ele não conseguia acertar a bola no gol direito. Tem aquele cabeceio o único cabeceio que ele acerta mesmo, o goleiro do Tomayapo faz uma defesaça, né? Mas a bola vinha para ele cabecear, ele cabeceava errado, a bola é muito longe. Parece que ele perdeu a intimidade, dominava, né? De canela, arrancava todo errado, assim. Pra mim é algo de ritmo de jogo, talvez. E um pouco de confiança, né? Porque é a contratação mais cara, tem cobrança. Mas o momento dele é bem abaixo. Eu acho que ele vai recuperar. É grande jogador, enfim, tem tudo para recuperar, é inteligente dentro de campo. Talvez o Valência ao lado dele potencialize muito. A gente tá louco para ver essa dupla em campo. Mas o momento dele é bem abaixo. Eu concordo, mas eu acho que é total falta de ritmo de jogo. De um cara que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, ao Inter, e que estava, vamos dizer, meio parado no Werder Bremen. Escanteado no banco, entrava hora ali, hora colar. Então, falta de ritmo de jogo. Mas eu queria deixar aquela cornetinha, né? Pô, o Borré carregou a bola com a mão, achando que era o VAR de Grêmio River, né? Achando que caiu em Porto Alegre e não tem VAR, né? Porque a última recordação dele... Pior que eu não lembrava disso, mas agora tô citando... É um bom episódio pra mim, né? Pra ti foi Dá pra ver como te marcou. Ele fala isso talvez algumas vezes por mês. Algumas vezes por mês ele fala da fatídica mão do Borré, mas tudo bem. Vocês acham que nesses últimos jogos... os únicos pontos positivos, se é que há, que dá para tirar do Inter, são o desempenho de Gustavo Prado e do lateral esquerdo Bernabé? Eu acho que o Gustavo Prado, sim. O Gustavo Prado, ele jogou a Copinha esse ano, ele foi reserva durante alguns jogos, então quando ele sobe pro profissional fica aquela dúvida, poxa, será que esse guri vai render? Ele não era nem titular ali. E ele começa a jogar muito bem no time do Inter. Ele tem uma assistência no primeiro turno contra o Juventude, né, no cruzamento pro Wesley. Ele foi muito bem no jogo contra o Belgrano, num jogo em que o Inter foi muito mal. Ele entrou muito bem, ele deu uma cara nova pro time do Inter. É um jogador que ele compete hoje com o Maurício. E isso é bom porque o Maurício está numa fase ruim e ele deu uma cara nova para essa posição. E ele entra bem também contra o Tomayapo, mas entra muito no final, né? Isso acaba... um erro na minha visão do Kudê, porque poderia ter inserido ele antes na partida. Sobre o Bernabé, eu acho que a partida dele contra o Tomayapo, não vou dizer que foi boa, mas foi participativa. O Bernabé é um lateral que ataca, ele atacou muito, só que esse não foi ataque, um bom teste também, né? Não foi eu acho que ele mostrou muito potencial ali. Mas ele não conseguiu converter em bons cruzamentos, por exemplo. Ele não conseguiu converter em bons chutes. Ele não conseguiu mostrar essa parte ofensiva com efetividade. E a parte defensiva, ele não foi exigido. Então a gente não sabe ainda se o Bernabé é um bom lateral de marcação ou não. Eu acho que é uma opção legal para o René e que deve ser testado. Dizem que ele está mandando muito bem nos treinos. Mas eu não acho assim, que a partida dele foi boa contra o Tomayapo. Eu acho que, em função do elenco ter jogado mal, a gente começa a olhar para quem tentou alguma coisa. Ele foi um dos que tentou alguma coisa. Exatamente, eu ia citar bem esse ponto. Por o Inter não ter sido espetacular diante do Tomayapo, se destaca o Bernabé, que foi um cara que tentou participar, que tentou criar. Mas aí a gente vai ao ponto que o Inter cansou de lançar bolas na área. Eu não entendo isso até agora. Tomayapo. E o Bernabé, como lateral esquerdo, estava incluído nos caras que estavam tentando alçar a bola na área do Tomayapo. Só que o Inter tem qualidade para não alçar a bola na área do Tomayapo e dar 3 toques e entrar dentro do gol. Não ocorreu, ainda bem.
Mas o Bernabé se destacou por ter participado num jogo que o time não foi bem. Sem Ener Valencia e Alan Patrick, os dois por lesão, e também levando em conta que o Robert Renan está escanteado, eu dei uma rabiscada e montei um possível Inter, talvez para a estreia desse fim de semana no Brasileirão contra o Bahia. Eu vou falar e aí eu gostaria de saber se vocês concordam e enfim. Quer ir posição por posição ou setor por setor? Não, eu vou falar a tudo? escalação. Tá, claro. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Aí, Fernando, Maurício, Arangues e Wanderson, Alário e Borré. Vocês acham que pode ser... Eu posso repetir se for o caso. Vocês acham que pode ser mais ou menos isso ou que o Bruno Henrique e talvez o Bruno Gomes acabam entrando nesse meio? Pode só ler o meio de novo? Fernando, Maurício, Arangues e Wanderson. Eu acho que é meio nessa linha do time inteiro que tu falou. Eu acho que a única mudança pode ser o volante. Eu acho que o Kudê pode inserir o Thiago Maia ali. Ele gosta do Thiago Maia, né? Ele ficou, enfim... Esqueci do Thiago Maia. Primeiros meses do ano ali, enchendo o saco do Thiago Maia, do Flamengo, da diretoria, querendo o Thiago Maia. E agora ele tem colocado o Thiago Maia como titular nesses jogos que é possível. Eu acho que o Thiago Maia pode começar. Mas, na minha opinião, quem deveria começar é o Fernando. Porque o Fernando, no jogo contra o Nova Iguaçu, foi o melhor em campo. Foi muito bem. Na estreia dele, né? E contra o Belgrano, onde ele foi improvisado na zaga, que foi um erro, ele foi bem também. Né? E a gente vê que ele tem qualidade. Né? Ele é um pouco mais lento que o Thiago Maia, é bem verdade, mas ele é um jogador de muita qualidade na saída de bola. Eu acho que o time do Inter é esse. É essa base, é bem nesse estilo aí, como tu falou. Talvez, acho que sim, Maurício, né, o Gustavo Prado seria interessante ver ele jogando ali, mas dar mais uma chance pro Maurício é bom também. Insere o Gustavo Prado numa segunda etapa, talvez. No mais é isso. Só acho que no volante ali, eu acho que talvez ele vá pelo Thiago Maia mesmo. Eu concordo, eu acho que vai ser mais ou menos isso, mas eu queria ver mais do Bernabé. Eu não sei, eu acho que ele vai ficar mesclando entre René e Bernabé, mas como não tem jogo da Sula na semana que vem, eu acho que talvez ele merecesse esse teste de mais fogo. Certo que Bahia não é um time esplendoroso, mas é melhor que o Real Tomaiapo e eu gostaria de testá-lo. Eu esqueci completamente do Thiago Maia. É a primeira gafe dessa nova versão do Hat-Trick. Capaz. Primeira de várias. Acompanhe. Acredito que a gente já possa falar dos jogos desse fim de semana para depois passar para o Inter de Santa Maria. Claro. Não sei muito como é que a gente está de tempo, mas vamos sentindo. Vamos lá. É Internacional e Bahia, sábado, dia 13 de abril, 6h30. O Bahia vai ter talvez uma novidade. Carlos de Pena. Dói o coração? Ou um pouco, é um cara que... No emocional. É um cara que, apesar de ter falhado em alguns momentos com o Inter, ele nunca provocou torcida, nunca reclamou, foi escanteado pela diretoria também e nunca reclamou em público, né? Podia atacar, como a gente já viu alguns jogadores fazendo, ele não fez. Eu tenho medo da lei do ex. Né? Eu tenho medo do Depena entrar, não sei se ele já vai estar regularizado, mas entrar no segundo tempo, fazer um gol ali, mas... Se ele fizesse Depena, ia ser mágico. Espero que não. Dando 2 toques ainda. Dando 2 toques. Nossa, nem me lembro. Nem me lembro. E aí, Lucas? Cara, o Depena ele vai dar uma agregada nesse time do Bahia que tá encontrando boas peças, mas eu acho que ele não é, uma preocupação pro Inter, sabe? Ele agrega o time do Bahia, que é um time bem mais fraco do Inter, mas ele já não tinha mais clima, digamos assim, aqui em Porto Alegre. Bahia, né, de Everton Ribeiro, Cauli, Biel, Cauli, grande Cauli, Tassiano, mas... Cuidado Victor com ele, Cuesta. a careca mágica. Mas que perdeu na final do Campeonato Baiano pro Vitória de quem? Luan Messi. Rei da América, e Luiz Adriano. Campeão do mundo com o E Inter. esqueceu de um nome também. PK, lateral PK, ex-jogador do Ipiranga, é verdade. Um dos homens mais bonitos da Série A. Palpites? Eu acho que um 2x0. Eu gosto de apostar no 2x0 do Inter, porque o Kudê, na primeira passagem dele, ele ganhou alguns jogos por 2x0 no Inter. E ele tinha essa coisa com 2. Fazia 2, o time já descia pra marcação. Acho que vai ser 2x0. 2x1 talvez, mas eu vou no 2x0, porque vamos acertar a defesa também. Cara, eu vou no 2x1 porque na fase que o Inter tá, nem tudo são flores. Então vai ter um pouco de sofrimento, mas o Inter vai ganhar. Vai ser tipo, ou 1x0 Bahia e o Inter vai virar, ou vai abrir 1x0 o Bahia vai empatar e o Inter vai ter que correr atrás da vitória. Enfim, nem tudo são flores. Vai ganhar, mas vai ser 2x1. Eu acho que vai ser 1x1. Acho que vai seguir. Acha que nem tudo são flores mesmo. Eu acho. Vamos pro próximo jogo da quarta-feira, né? Vamos abordar hoje já.
Palmeiras e Inter, quarta-feira, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, dia 17 de abril, às 9h30 da noite. O Palmeiras deve ir sem o Endrick, que, pelo que eu li por aí, parece que ele vai tirar um tempo para se recuperar fisicamente do tempo que ele passou na seleção e final do Campeonato Paulista. Placares, por favor. 1-1, gol do Inter no finalzinho do jogo. Eu acho que aí a vida vai ser mais complicada para o Inter, Palmeiras, uma das principais equipes do continente, e que deve poupar no final de semana para jogar Libertadores no outro meio de semana. Então, contra o Inter deve ser força máxima, 2-0 Palmeiras. Eu acho que vai ser 1-0 Inter, porque eu acho que eles gostam de jogo difícil. Vai ser aí que vai dar a retomada. Vamos passar para o Grêmio direto. Vamos lá. Vasco e Grêmio, domingo, 14 de abril, 4 horas da tarde. O Vasco, que é semifinalista do Campeonato Carioca, após perder para a sensação Nova Iguaçu. E aí, Lucas, palpites? 2-1, porque nem tudo são flores. Então, Pro Grêmio? pro Grêmio. Mas é aquela coisa, não tem como ter um jogo do Grêmio sem que o Grêmio sofra gols, e eu quero que o Grêmio vença. Então será um 2-1 em São Januário. 1-0 Vasco, gol do David, o DVD ex-Inter. Eu acho que vai ser 2-1 também. Pode ser? Pode ser igual? Fechamos Pode, nessa. pode. 2-1, que eu tô usando todo o meu conhecimento. Ah, tem outro jogo, né? Não, já ia esquecendo. Na quarta-feira, 17 de abril, 7 da noite, Grêmio e Atlético Paranaense na Arena. O campeão do Paraná, Atlético Paranaense. E aí, Antônio? Grêmio e Atlético Paranaense, acho que o Grêmio ganha. Eu acho que o Grêmio ganha por 1-0. Eu também, eu ia falar 1-0. Gol do Diego Costa. Eu acompanho o relator e eu acho que o Grêmio vai largar bem nesse Campeonato Brasileiro. E talvez isso iluda o torcedor na Libertadores, mas eu espero que isso não aconteça. O Grêmio vai largar bem e que o torcedor não se iluda. Pelo que apareceu no meu Instagram e no meu TikTok, aquele Mastriani tá deitando. Bom jogador, hein? Então acho que vai ser... Foi cogitado no Grêmio. Foi. Então acho Foi que vai cogitado. ser... Mas o Grêmio foi bem no Diego Costa. Vai ser 2-2. Vamos para Inter de Santa Maria. Bora. Rapidinho aqui, dar uma passada, que o Inter também estreia agora no domingo contra o Pelotas, na casa do adversário, domingo, dia 14 de abril, às 3 da tarde. O estádio Boca do Lobo ainda não vai ter os torcedores nessa estreia, em função de uma punição que o Pelotas tem que cumprir, mas o jogo vai ser transmitido no Facebook do Pelotas. No ano passado, Inter e Pelotas se enfrentaram 2 vezes na divisão de acesso e os 2 jogos empataram. O primeiro lá, 1-1, e o segundo aqui, que deu toda aquela briga no início, que derrubaram um monte de coisa. Quem acompanhou sabe. Foi 0-0. Veio até o Leandro Voaden Leandro apitar esse Voaden. jogo. Leandro Voaden, é verdade. Nossa, e foi 11 da manhã, atrapalhou o 11 da almoço de manhã. todo mundo. A última vez que o Inter entrou em campo oficialmente foi em setembro, na vitória por 2-0 em cima do Novo Hamburgo pela Copa FGF, mas que, de qualquer forma, não foi eliminado, porque tinha perdido a ida por 3-0. Na pré-temporada, o Inter de Santa Maria fez 3 amistosos, a gente assistiu todos, né? O primeiro contra o Sindicato dos Atletas, que foi 3-2, mas o técnico Daniel Franco usou 19 atletas, então não sei se dá para levar muito como um jogo. Quando estavam os resultado. titulares em campo, tava 2-0, né? Tomou a virada depois. E jogou 2 jogos treino contra a União Frederiquense. O primeiro lá perdeu por 1-0, e o segundo aqui ganhou de 1-0. E aí? Com base no que a gente viu nessa pré-temporada, a gente pode falar um pouco rapidinho das carências do Inter de Santa Maria. O que vocês esperam para essa estreia? Eu espero um bom jogo do Inter de Santa Maria. Acho que esse fato de não ter público em Pelotas vai ser muito bom, porque a torcida do Pelotas é bastante importante para o time, assim como a torcida do Inter de Santa Maria é também para o Inter. Eu acho que são as principais torcidas da divisão de acesso, né? Aqueles times que a gente fala que tem torcida de Série A, mas que estão na segunda divisão, e eu acho que isso é bom. Acho que o time está bem preparado. A gente falava, né, que do pouco que a gente viu até agora, não é aquele time que encanta, e ok, porque os jogadores ainda estão chegando, né? Tem gente por chegar ainda, alguns chegaram recentemente nas últimas semanas. É um time que teve poucos jogos ainda, talvez com o campeonato possa ganhar forma, mas é um time seguro, é um time que pelo menos me passa segurança, né, de talvez ganhar o jogo de 1-0, né, não sofrer muito perigo, mas assim, levar os 3 pontos para casa. Acho isso bom, acho importante, porque a divisão de acesso, né, a gente não vai ver aquele jogo muito vistoso, vários gols, não.
são jogos mais magros de resultado. Né? Então eu acho que ter uma solidez, pelo menos no meio de campo, na defesa, é muito, muito importante, porque lá na frente, em algum momento, o gol vai sair. Ainda mais com as peças que o Inter tem hoje. Né? O Wilson Júnior muito bem no gauchão, o Michel, vice-artilheiro do gauchão, já fez gol agora no amistoso, tem o Charles na ponta direita também, tem gente no banco para entrar. Eu acho que é um time muito bom, na minha visão, mais forte que o time do ano passado, mas liga aquele alerta. De novo investimento alto, mais uma vez expectativa, será que vai vingar? Eu acho que sim, mas é complicado pedir pro torcedor, né, todo ano isso. Eu concordo com o Antônio, eu acho que a expectativa está lá em cima, o time está correspondendo, digamos assim, não no sentido de espetáculo, mas divisão de acesso a gente não quer o espetáculo, a gente quer o acesso. Então, vindo 3 pontos para casa e nos mata-matas das classificações, por assim por diante, eu acho que o torcedor está agradado e eu acho que é muito a temática do Daniel Franco. Eu acho que o Inter SM não vai ser um time que vai ter 60%, 65% de posse de bola amassando o adversário. Não. É um time que vai saber comandar o meio de campo e fechar bem a defesa, que é o que a gente tem visto nos amistosos, apesar de não ser muito vistoso, é o futebol que dá certo. Foi assim que o Daniel Franco subiu os últimos 2 anos, então acho que é o que a gente vai esperar do Inter. O que me preocupa é que, como estamos recém no começo da divisão de acesso, a gente não tem muito como saber como está o Pelotas. O Pelotas está tão bem, vence quando joga, a gente não tem como saber se o time está voando, se está funcionando. Depois de algumas rodadas, com o passar do campeonato, a gente vai entender quem realmente está muito forte, quem está muito fraco, mas o Inter de Santa Maria, sim, mais uma vez, tem expectativa, tem um bom treinador e tem um bom elenco. Então, a gente espera que venha pelo menos a classificação para os mata-matas e quem sabe um acesso. Segundo o jornalista Gilson Alves, do Diário de Santa Maria, a maior questão que atrapalha, digamos assim, o Inter de Santa Maria do Daniel Franco nessa primeira rodada é uma reposição para o meia G. Roberto, que vai ter que estar suspenso do primeiro jogo por conta de uma punição aplicada no ano passado. O elenco deve ser Rafael Copete, Lucas Evangelista, Rodrigo Augusto, Tairone e Márcio Goiano. Aí no meio, David Cunha, William Maranhão ou Alan Christian, Fabrício Lusa. Aí no ataque, Charles, ou Jarro, Wilson Júnior e Michel, né? Essa dupla. Bom, agora só dar um recado sobre o Sub-17. Nesse sábado, dia 13 de abril, o Inter de Santa Maria Sub-17 recebe o Progresso de Pelotas no Estádio Presidente Vargas pelo Campeonato Gaúcho Série A1. O Inter de Santa Maria deve anunciar nas próximas horas a venda de ingressos, informações, e nós do Hat-Trick vamos estar lá para acompanhar. Então, mais uma vez, você pode saber de tudo no Instagram, @HatTrickOficial. Acho que estamos chegando ao fim desse primeiro episódio. Já ficamos bastante tempo aqui falando as nossas brincadeiras sobre futebol. Mas muito obrigado, guris. Espero que esse projeto seja duradouro e muito bom para quem está acompanhando lá de casa. Isso aí, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, né, e enfim, que nos acompanhe, siga acompanhando o Hat-Trick, a gente volta na próxima semana também, esperamos voltar aí por algumas semanas, por bastante tempo, para trazer muita informação para vocês, e como o Pedro falou também, muita brincadeira aí com o futebol, que é isso aí, a gente tem que trazer informação, mas tem que dar um pouco de leveza, né, no esporte. De forma séria, mas legal. É isso. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a quem nos acompanhou. É um grande prazer estar de volta, se é assim que podemos dizer. É sempre bom, a gente estar aqui falando sério de esporte, mas também descontraindo com um sorriso no rosto, que eu acho que é a melhor forma de transmitir aquilo que a gente sente do esporte e o que a gente pensa e a forma de informar, com um sorriso no rosto e se divertindo também. Você acompanha informações sobre Inter, Grêmio, Inter de Santa Maria, Rio Grandense e muito mais aqui no canal do Hat-Trick no YouTube e na TV Santa Maria, canal 19 na NET, às 10 da manhã nos sábados. Valeu, até mais!